Olha só, essa PEC da transição que está sendo chamada aí com certa propriedade de PEC fura-teto ou PEC da gastança, é de fato um absurdo administrativo, um absurdo gerencial, um absurdo político, mas que tem lá as suas razões conjunturais e políticas, que é, no fim, o que acaba prevalecendo. Por que é um absurdo que não deveria ser aprovada neste governo e o que é que leva a que será aprovada? É o que eu vou tentar te explicar aqui na expectativa de estar dando minha contribuição nessa discussão, até porque a gente não pode ficar batendo para inviabilizar um governo que, no momento em que a maior parte da sociedade está torcendo por ele e convém que torça mesmo para que ele dê certo. Se você concorda comigo, acha que a gente pode contribuir para melhorar o país discutindo ou pelo menos ajudando a entender o que está em discussão para fazer uma oposição honesta ao governo, eu vou contar com a sua curtida, o seu compartilhamento e a sua inscrição no meu canal para a gente ir tentando ajudar aí a construir um país melhor, não é não? Bom, primeiro eu vou dizer porque que a PEC é um absurdo e ainda mais ser aprovada nesse governo para valer em outro. O Lula quer que toda a despesa de 175 bilhões do Auxílio Brasil, que voltará a se chamar Bolsa Família, fique fora do teto fiscal, que é um mecanismo criado lá atrás para evitar que os presidentes gastem mais do que eles arrecadam. O orçamento para 2023 já tem previsto 105 bilhões para um auxílio de 400 que ia valer até dezembro. E, na verdade, seria preciso de apenas 70 bilhões para fora do teto. Mas, além de ter inventado que cada filho menor de 6 anos receberá R$150, o Lula quer colocar todos esses 175 fora do teto para que os 105 que estão previstos no orçamento sobrem livres, leves e soltos para ele investir em outros programas sociais. Ora, noves fora essa esperteza, o processo normal, consagrado do processo democrático e da alternância do poder, o bom senso político e republicano, né? Ele manda que um candidato prometa, diga o que vai fazer pelo país e depois que eleito e tomar posse, ele vai ver onde que ele vai arranjar dinheiro, cortando ou remanejando custos para cumprir as suas promessas. Aí é que ele vai mostrar a sua competência. A nenhum candidato é dado e não deve ser dado o benefício da dúvida, né, sobre as dificuldades que ele vai enfrentar. É por isso que ele estudou o governo, é por isso que ele apresentou um plano na eleição, é por isso e com isso que ele se apresentou na campanha mostrando que é capaz de resolver os problemas que ele está prometendo enfrentar. E quando as pessoas votam em tese, elas entenderam que ele sabe do que está falando, que ele tem capacidade de resolver o que está prometendo melhor do que o governante que está saindo. Nenhum candidato pode sair da eleição com a desculpa de que não sabe que governo que está pegando ou que vai pegar. Não é honesto, é uma fraude eleitoral. É até razoável que o candidato, depois de vitorioso, diga que há dúvidas sobre a situação real do governo e é por isso que existe essa fase de transição aí que é prevista nas leis, para que a sua equipe, em parceria com a equipe do governo que sai, tome lá pé das coisas e entre na posse já com algum senso da realidade. Mas é totalmente esdrúxulo que o candidato eleito já comece a governar tentando resolver administrativamente, antes da posse, parte dos problemas que ele vai enfrentar depois que tomar posse. E mais absurdo ainda, mobilizando o Congresso que não foi eleito junto com ele, um Congresso velho que não saiu dessas urnas para equacionar problemas futuros que não lhe competem. Eu acho muito absurdo que o Congresso velho, que foi eleito junto com o governo que sai, com o Bolsonaro, e que teve com ele todas as afinidades, que foi eleito por outro eleitorado com outras crenças lá atrás, aprove medidas contrárias a esse governo que ele foi eleito,
contrários a esse mesmo eleitor que o elegeu 4 anos atrás. Isso é também um tipo de estelionato eleitoral. Os deputados e senadores atuais, dentro do governo Bolsonaro, eles não foram eleitos com o novo governo Lula, eles não foram eleitos em outubro, não podem e eles não devem incorporar as demandas desse governo eleito agora, mesmo que elas sejam factíveis e defensáveis. É uma traição ao eleitor original, outra traição aos eleitores agora de outubro e atropelo aos deputados e senadores recém-eleitos que vão tomar posse em fevereiro. Quem tem que discutir as novas propostas, as novas demandas do Lula, do seu governo, que saiu das urnas agora em 2022, são os deputados e senadores eleitos nessas urnas de outubro de 22 e a partir de fevereiro, quando eles tomarem posse. Eu acho um total contrassenso, algo extraordinário e esdrúxulo, que só prevalece e ganha corpo porque tem alguns fatores poderosos aí, que eu vou tentar te explicar em seguida, que são mais ou menos os seguintes. Primeiro que é uma enorme torcida, puxada pela grande mídia, mas que tem respaldo na grande maioria da sociedade, para que o governo Lula dê certo, é óbvio. Não só porque é a coisa certa a fazer, torcer para que o próximo governo dê certo, independente de quem ganhe, mas porque a eleição revelou um país cansado, estressado com o governo que saiu e um monte de crises que ele produziu por vontade própria ou pela, que a gente sabe, a campanha cerrada, massacrante que ele sofreu da grande mídia e do poder judiciário. Então há uma boa vontade geral e muita boa vontade e certa vista grossa para atropelar as regras, se preciso, desde que o novo governo não seja atrapalhado e dificultado. A inconstitucionalidade do bem, a irracionalidade do bem. Então vamos lá e vamos aprovar. Segundo, porque falta oposição, tanto da maior parte dessa mídia, tanto da maioria do Congresso que está aí e principalmente de quem deveria se opor, que são os membros e políticos defensores do atual governo. É principalmente a eles que compete dizer que Lula não pode começar a governar antes que o governo acabe e que o Congresso atual não pode priorizar as pautas do governo que vai entrar com tanta pauta ainda a resolver do governo que ainda não acabou e que vai até 31 de dezembro. O problema é que essa oposição desses membros e defensores do governo, eles estão sem legitimidade para falar de legalidade se eles ajudaram o Jair Bolsonaro a patrocinar os vários absurdos que deram nesse estouro do teto. Na afronta à Constituição, nas leis eleitorais, na afronta às contas públicas que eles fizeram para aprovar o Auxílio Brasil lá na véspera da eleição e que os seus aliados agora no Congresso estão tentando consertar, né? Eles podem dizer que estão tentando aprovar a PEC para consertar um problema que eles mesmos criaram. Então, sob o mesmo ponto de vista, é razoável que se entenda essa certa boa vontade, que se entenda essa certa vista grossa, tanto de gente do governo Bolsonaro, que deveria estar combatendo esse absurdo, tanto dos atuais deputados e senadores, porque foram eles que ajudaram a fazer o rombo que precisa ser resolvido no ano que vem. Ninguém melhor do que o próprio Bolsonaro, por exemplo, poderia liderar a oposição e combater esse absurdo, mas como se ele é que ajudou a patrocinar esse rombo junto com o Congresso lá nas vésperas da eleição, não é não? Que se diga que ele não tem, nem os seus membros, nem os seus apoiadores, nenhuma obrigação com isso, nenhuma obrigação de arrumar a casa para o próximo governo e seus gastos, porque, como eu disse, eles não foram eleitos para isso, não têm outorga para isso, eles vão ajudar porque não têm legitimidade, né? Porque fizeram o rombo, mas obrigação eles não têm, poderiam estar fazendo oposição. E terceira questão é que os deputados e senadores atuais, os atuais não, os eleitos,
são, em sua grande maioria, reeleitos também para a próxima legislatura. São eles que vão votar as demandas do Lula no ano que vem, mas já querem começar a barganhar desde já arranjar um jeito de embarcar ali na janelinha do ônibus do novo governo, no ônibus do Lula. Não só eles, mas sobretudo o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, que são candidatos à reeleição nas presidências da Câmara e do Senado, que já querem barganhar apoio ao novo governo, já querem criar dificuldade para vender facilidade, colocar e tirar bode na sala, que é o que eles sabem fazer com muita competência, que os políticos sabem fazer com muita competência para se fazerem indispensáveis quando chega um novo cacique. Não foi à toa que o Lira, lá no discurso de posse, em que ele cumprimentou o Lula pela vitória, ele já demarcou a posição, já criou dificuldade. Ele disse lá, olha, o Congresso é conservador e nós sabemos de nossas responsabilidades, etc, etc, tal. É preciso ouvir a voz de todos, mesmo divergentes, e trabalhar para atender às aspirações mais amplas. E é também muitíssimo sintomático que haja gente defendendo que a decisão sobre o fura-teto fique para o ano que vem, que é gente que perdeu o poder e não quer perder poder agora, que é o caso do Renan Calheiros, aliado de primeira hora de Lula, que está enciumado com essa aproximação do presidente eleito com Lira, que é o seu principal adversário lá em Alagoas. O Renan está naquele caso de defender a legalidade, de defender o bom senso, de defender a legitimidade, querendo que o governo só faça as coisas depois que tomar posse em janeiro, negociando com o Congresso que vai tomar posse em fevereiro, tudo dentro da legalidade, porque ele não quer agora entregar o poder para o seu adversário. Macaco velho, o Renan sabe que ele tem apoio para esse suicídio de um grande contingente dentro do Congresso de novatos eleitos nesta eleição, que gostaria também de que qualquer demanda do novo governo, do Lula, principalmente esse fura-teto, seja discutida lá com eles, não com Lira e sua turma velha agora. Querem, claro, que Lula precise deles e de seus votos, né? Vão precisar. A questão é que há questões muito maiores em jogo e diante dessas circunstâncias. O poder hoje está com Lira e vai continuar estando com a força enorme que ele tem de distribuir verbas do orçamento secreto. E seria quase suicídio deixar para o ano que vem esse rombo. Não só porque teria oposição do próprio Lira, como da oposição dos apoiadores de Bolsonaro, que continua aí na rua, numa grande oposição aglomerada, atravancada nas ruas, que vão dar muito trabalho. Não custa repetir o que todos os analistas competentes estão dizendo por aí, que Lula não vai ter, nem de longe, a facilidade e a unanimidade que ele teve nos seus 2 primeiros governos. Ele vai ter uma eleição furibunda, de faca nos dentes nas ruas, alimentando o conflito dentro do Congresso. Não é à toa que Lula, ao saber disso, ele já tratou de rejeitar a proposta do seu querido aliado Renan, já fechou com Lira para aprovar a PEC agora em dezembro e entrar macio em 2023, pelo menos nisso, ok? Então é isso, a PEC da fura-teto, a PEC da gastança é um escândalo, mas tem a torcida de quase todo mundo e não tem a oposição de quase ninguém com legitimidade para evitá-la, muito menos dos deputados e senadores que dão a última palavra. Porque, como sempre, eles já estão barganhando como se estivessem em 2023, não é não? E vamos conversando, obrigado pela audiência e vamos formar aí uma corrente para a gente ir discutindo e formando massa crítica para formar uma oposição inteligente, para enfrentar os grandes problemas que vêm por aí, serão muitos. E por favor, curta, compartilhe e se inscreva no meu canal, que não custa nada. Muito obrigado e até um próximo vídeo.